Eu tenho visto nesses últimos anos pessoas vivendo dores tão profundas, dores tão grandes, sabe? Pessoas que estão vivendo crises de depressão, crise de ansiedade. Você tem escutado falar muito nisso, né? Hoje todo mundo tem depressão, todo mundo tem ansiedade. São pessoas que muitas vezes estão vivendo um buraco, né? Um buraco existencial tão grande, sabe? Tentam preencher esse buraco assim com coisas que acabam abrindo um buraco muito maior, né? Acabam piorando mais a situação. Mas eu estava pensando esses dias que eu passei por isso, né? Eu vivi essa experiência 9 anos atrás, né? Talvez num dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi o momento da perda do meu pai, né? E ali veio uma avalanche. Foi um momento bem complicado da minha vida. No momento que eu perdi meu pai, eu já atravessava um momento assim financeiro bem complicado. Outros processos que eu estava vivendo dentro de casa, né, na minha família. E aí logo depois veio a perda da minha mãe também, por câncer também. Eu perdi meu pai de câncer, sabe? Não foi fácil, sabe? E nessa época a depressão também tentou me vencer, né? A depressão ela chega nesses momentos de dor, nesses momentos que você não enxerga uma luz no fim do túnel, né? E eu confesso que nesses momentos assim, que a gente vê esses momentos de dor, ansiedade, depressão, a gente começa a pensar muita besteira, sabe? Passou muita coisa ruim na minha cabeça, ao ponto de até mesmo passar na minha mente uma vontade de tirar a minha própria vida, né? Mas aí naquele momento eu pensei, poxa, mas esse é o caminho mais fácil, né? O caminho dos covardes. Seria o caminho mais fácil. E eu sempre conquistei tudo com muito trabalho, com muita força, com muito empenho, né? E é claro, né? Pelas mãos de Deus, porque sem Ele eu não seria nada, sabe? E eu sempre falo que Ele me deu essa opção, né, de escolha. Ele permitiu que eu pudesse viver, né, tudo isso, sabe? A permissão de Deus é diferente da vontade, e Ele me permitiu viver tudo isso. E essa permissão foi necessária para o meu crescimento. E como eu cresci, sabe? É igual a massa da pizza, né? Você tem que bater para depois dar uma esticada. E muitas vezes a gente precisa, sabe? Para crescer a gente precisa apanhar um pouquinho, estica daqui, estica dali. E eu lembro que nessa época eu entrei por várias portas, sabe? Eu buscava resposta para aquilo que eu estava vivendo. E Deus me permitiu, sabe, entrar por essas portas. Ele deixou todas elas abertas. Mas no final de tudo, a cada porta que eu ia saindo, Ele ia fechando e falando, essa aqui você não entra mais. E Ele foi me direcionando para a porta correta. E eu encontrei, verdadeiramente, aquele que preencheria esse buraco dentro de mim, né? Esse vazio que existia dentro de mim. E foi Jesus Cristo, sabe? Ele restaurou totalmente a minha vida. Ele me deu uma nova esperança, me mostrou um caminho. Eu cheguei na época a procurar psicólogos, a tomar remédio, mas não, dali pra frente tudo foi diferente. Eu entendi, sabe? Que não adiantava cuidar do corpo se eu não cuidasse também da alma. Na verdade, Deus Ele nunca nos abandona, né? Ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve ao meu lado. É eu que não queria ouvi-lo, eu que não queria dar ouvidos a Ele. Eu era muito orgulhoso para entender que Ele tinha propósito, que Ele tinha, né, algo maior para minha vida. E eu precisei chegar ao fundo do poço para entender que isso me levaria para mais próximo dele, que se eu passasse a buscar uma intimidade, um relacionamento com Ele,
eu verdadeiramente eu passaria a entender todos os dias o que significava esse amor incondicional que tantas pessoas falavam para mim. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender e conhecê-lo verdadeiramente, e entender esse amor incondicional, eu só me arrependi do tempo que eu perdi, por não buscá-lo todos os dias. Mas a partir desse momento eu fiz isso. E ele se tornou suficiente na minha vida. E quando ele se torna suficiente, na nossa vida, nada mais nos abala, sabe? Nem mesmo os maiores problemas que a gente possa estar enfrentando, nem mesmo o maior deserto que a gente possa estar atravessando. Eu lembro daquele filme, eu faço sempre a analogia do filme aquele do Keanu Reeves, que é o Matrix, onde existe uma cena que ele está com os inimigos no corredor, né? E ali ele já entendeu tudo, né, da Matrix. E aqueles caras, os inimigos dele atiram e ele para aquelas balas no meio do nada, assim, no caminho, e ele vai derrubando cada bala daquela. Depois ele consegue, né, entender todo aquele contexto ali. E é isso. Entender os propósitos de Deus, os processos que Ele nos permite passar, sabe? Que são duros, são penosos, aconteceu, né? Mas eu viveria tudo de novo, sabe? Eu consegui verdadeiramente entender que sem Ele eu não sou nada. Eu não conseguiria ter chegado aqui se não fosse por meio dele, sabe? E eu entendi que eu não tenho o poder de mudar o dia de amanhã, né? Mas que por meio da fé, a fé que ele colocou dentro do meu coração, eu tenho a certeza que ao lado dele tudo vai dar certo e que a sua vontade sempre, sempre vai prevalecer. Que nele até mesmo até a morte. Muitos falam, né? Tudo tem solução, menos para a morte. Mas com Deus é diferente. Mesmo para a morte há solução. E a solução para a morte é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu estou trazendo essa palavra aqui hoje porque talvez você também tenha tentado de tudo. Talvez você tenha dado certo nada tenha dado certo para você até agora, né? Talvez você tenha também, como eu, entrado por várias portas. Então o que eu posso te dar como conselho? Se dê uma oportunidade. Viva esse relacionamento. Viva essa intimidade com Deus também. Nada é impossível para Ele. E não custa nada abrir o coração, perder um pouco do orgulho, sabe? Permitir que Ele possa mudar e transformar a tua vida. Eu fiz isso. E hoje eu não me arrependo. Muito pelo contrário, eu tenho vivenciado esse amor, um amor que transforma, um amor que nos dá realmente, né, uma esperança e nos coloca de trevas em luz, né? Ele me tirou das trevas e me botou na luz. Então faz isso também. O que você tem a perder? Eu creio que nada. Então, Deus abençoe a tua vida.